Queridas e queridos da parte do nosso Deus, graça e paz, agradecemos ao Senhor por nos permitir termos mais um encontro e desejar que Deus possa nos encontrar e nos ajudar adiante naquilo que também temos a trazer a Ele neste nosso encontro hoje à tarde. Como palavra de reflexão, vocês já receberam Hebreus 2:1 e é com esta palavra que eu quero meditar com vocês nas Sagradas Escrituras. Cristo é superior. Esse é o destaque que encontramos nesta referência. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Então, diante deste texto bíblico, o reconhecimento da verdade que é Cristo Jesus, a pessoa de Jesus e o legado que Ele nos outorgou, que Ele nos deixou. Então, o que nos motiva a esse texto é a exortação para que a gente possa se apegar com mais firmeza a essas verdades ouvidas. E isto é para quem? É para os que já creem em Jesus, ou até para aqueles que o aceitaram como seu Senhor e Salvador. Porque nós sabemos que até o diabo crê em Deus e em Jesus. Mas aquele que aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, nós recebemos do autor de Hebreus essa exortação, nos apegar. Essas exortações apontam em uma direção, e essa direção leva à revelação daquilo que Deus quer para nós. Lembrando de Jesus dizendo em João 3,16, por quê? Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho amado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Isso nós sabemos muito bem, né? Agora, como viver isto no dia a dia? Daí, de novo, a palavra que nós encontramos em Hebreus. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Porque muitas vezes lidamos com essas verdades ouvidas como algo secular, e não é. Temos fundamento para discipulado e, seguindo a Jesus, um fundamento para aprofundamento para a nossa vida de fé. Cada vez mais fundo, cada vez mais seguro, cada vez mais firme. Quando eu penso nessa expressão com mais firmeza, muitas cenas vêm à minha memória, mas eu quero destacar uma, é as árvores que compõem a natureza, tão variadas. As menores raízes pequenas, as maiores raízes amplas, profundas. E nós, então, podemos, na nossa vida de fé, desenvolver, à medida em que investimos também nessa busca de entender e aprofundar esse discipulado, de seguir Jesus Cristo, como árvores com raízes profundas que resistem aos temporais. Outra imagem que me vem é o exemplo da casa construída na areia e a casa construída na rocha. A tempestade vem para ambas, mas qual resiste? Daí de novo a palavra de exortação.
nos apegar com mais firmeza às verdades ouvidas. Então, queridas, o que tem firmeza resiste. E ainda mais com a promessa de que Jesus estaria conosco todos os dias. E sabemos quantas adversidades cada um de nós tem enfrentado. E nesse grupo de oração, que se encontra toda semana, quantos momentos difíceis compartilhados, até desespero. Poucas são as vezes em que podemos comemorar e celebrar vitórias. Elas existem. Mas o grupo permanece unido no seu propósito. Mantém-se firme, cumprindo aquilo que a Sagrada Escritura também nos diz no dia de hoje. E que verdades ouvidas são estas? Aqui eu quero pensar na maior verdade ouvida nas Sagradas Escrituras, pensando de novo em João 3,16. O amor de Deus que dá, o que Ele tem de mais precioso. E como isso acontece? Com morte sacrificial de seu Filho Jesus o Cristo. Para quê? Para a minha, a sua, a nossa redenção. Sermos salvos, livres, libertos de toda a opressão. Por mais que ela chegue a nós, podemos, por meio deste Cristo morto e ressuscitado, vivo e presente aqui, tão certo como o ar que respiramos, experimentar a redenção que vem pela salvação. E essa redenção também nos leva à santificação e à perfeição. Isto não quer dizer que vamos ser seres santos, perfeitos, não. Nós estamos a caminho porque temos Cristo em nós. Algo diferente está em andamento. E isto é o que o autor também quer nos dizer hoje à tarde. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Quantas você e eu já ouvimos? Quantas? Elas precisam produzir em nós redenção, santificação e aperfeiçoamento para que Deus possa nos usar. E aí você pode ler depois Hebreus 10, os versículos 8 a 18, para entender melhor essa argumentação. Nossa vida de fé necessita desse tripé: redenção, santificação e perfeição. Nós necessitamos para crescer no entendimento espiritual. Sabe por quê? Senão a gente vai ficar sempre nesse nível assim, na superfície plana, deslizando na vida de fé. Jesus quer mais. Ele quer nos desenvolver, aprofundar e firmar. Com essas verdades, viver e ouvir com atenção aquilo que Jesus nos deixou constitui o caminho para chegarmos a uma fé viva, eficaz, que crê mesmo em meio às turbulências existenciais, mesmo quando não vemos esperança nenhuma saída. Saber que o Senhor está lá, exatamente lá. E em Jesus Cristo, não só exercer e desenvolver, mas permanecer. Acaba a hora de oração, em que muitas vezes eu não posso participar, vejo depois 1, 2 ou até dias depois, acompanhando de longe, mas para nós nada acaba.
permanece. Nós permanecemos na presença do Deus vivo. Ah, agora eu vou ter um tempo com Deus. Não, o tempo é de Deus e todo tempo com Deus por meio de Cristo. Isto é, deixar que essa caminhada de fé possa gerar em nós vivência, experiência e mesmo em meio a conflitos saber, o Senhor está aqui. Eu sei que Ele está aqui. E aí, uma outra argumentação que o texto nos diz, ele fala para que dessas verdades jamais nos desviemos. Arraigados, firmados, alicerçados nas verdades bíblicas, permanecer e não se deixar desviar delas. Bom, aí vários textos chegaram à minha memória, mas para nós mulheres, que a maioria é mulher, são mulheres, né? Eu lembro de Marta e Maria, né? Marta tinha que cuidar dos afazeres da casa. Alguém precisa cuidar da rotina, né? Mas inquieta, ela chama a atenção de Jesus quanto à tranquilidade de Maria, sentada ali ouvindo o que Jesus estava falando. E Jesus faz uma menção que vale para nós todos aqui hoje. Maria escolheu a melhor parte. Então, ter a terça de tarde dedicada a esse momento, permanecer mesmo quando esse momento passa, ter tempo para orar, tempo para ouvir outras pessoas, ajudar outras pessoas, orar por outros, não só naquele momento, mas durante todo o tempo. Podemos então cumprir, permanecer neste desejo para que a gente não se desvie. Porque é fácil se desviar? Naturalmente acontece. Nós não vamos pensar, agora eu vou me desviar, agora eu vou deixar isso de lado. Não, simplesmente a gente deixa. E a palavra nos exorta hoje a que a gente se apegue com firmeza e determinação para não nos desviar dessas verdades que já ouvimos. O propósito de Deus é transformar os que creem e torná-los semelhantes a Jesus. E aí me veio uma palavra de Pedro, 1 Pedro 2:21, que eu particularmente gosto muito, que diz: porquanto para isto mesmo fostes chamados, para que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Estar atento às verdades e ao exemplo que Jesus Cristo nos deixou, conforme aqui em 1 Pedro 2:21. Jesus veio a este mundo para nos mostrar o caminho que Ele mesmo é. E como é possível? Ele também nos deixou este legado. E ainda em Gálatas 4:19, Paulo fala de que até que Cristo seja formado em nós. É um desejo que também eu tenho, com todas as imperfeições, mas é meu desejo ser cada vez mais de Cristo e menos de Úrsula. E assim, Deus também deseja trabalhar na tua vida como um todo, para que a gente possa ser para a honra e glória do nosso Deus por meio de Cristo Jesus. A mente de Jesus e o seu amor devem aflorar em nossa conduta, para que outras pessoas conheçam quem é Jesus Cristo.
Ah, mas eu tenho tantos problemas, eu tenho muitas dificuldades, lutas. Eu não tenho como ajudar ninguém. Olha, então você já determinou para você. Você já está cumprindo aquilo que você quer. Saiba que Deus em Cristo Jesus nos chama a estarmos atentos às necessidades dos outros. E aqui nesse grupo é um excelente exercício. Eu agradeço a Deus por essa liderança, pelas pessoas que estão à frente. Penso muito no Milton, um homem que tem sofrido, mas ele pôde agora ainda celebrar com a Silvia mais um ano de casados. Eu me alegro muito, e por tantos outros aniversários, não só de nascimento, mas de casamento, de vitórias conquistadas, né? Mas a gente pensa que aqui é um lugar de exercício, de podermos orar, clamar, ajudar, mas não só nesse grupo. É para fora também, sabe? Essa é a ideia de a gente ir avançando, 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 alcançando pessoas que o grupo não pode. Então é com muita, muita alegria que eu quero dizer para vocês que Jesus Cristo quer ser a nossa motivação, para que a gente possa se apegar com muita firmeza às verdades e ao legado que Ele nos deixou. Ele mesmo disse que muitas vezes Ele não tinha nem onde reclinar a sua cabeça, mas Ele ia por onde passava, fazia o bem. Então que Deus abençoe a todos, e foi muito bom estar com vocês, e oro também por vocês, desejando que Deus os abençoe abundantemente, com muito amor e carinho. Deus os guarde e se sintam abraçados em nome de Jesus. Amém.